Você largaria tudo por dinheiro. Largaria a pessoa que mais te amou no mundo. E se eu te dissesse que um homem fez exatamente isso e 20 anos depois, num evento de gala, ele encontrou a mulher que abandonou. Só que ela não estava sozinha. Ao lado dela, tinha um jovem. E esse jovem tinha o mesmo rosto dele. Os mesmos olhos. A mesma marca de nascença. Prepara o coração porque essa história vai te fazer repensar tudo que você acha que sabe sobre sucesso. Arthur Sterling construiu um império. Arranha-céus levavam seu nome. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios. Vivia num mundo de jatinhos particulares, clubes exclusivos e mulheres deslumbrantes que entendiam as regras do jogo dele. Nada de emoções bagunçadas, nada de compromisso, só companhia passageira. Mas 20 anos atrás, Arthur não era Arthur Sterling, o formidável magnata imobiliário. Era só Arthur, um empreendedor lutador casado com Clara Reis. A casa modesta deles num bairro tranquilo do Brooklyn era um mundo distante da gaiola dourada que ele agora habitava. Clara era sua âncora, sua confidente, a chama constante que aquecia o lar humilde deles. Ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Despejou suas economias miseráveis nos negócios iniciantes dele. Trabalhava turnos extras como professora de jardim de infância para manter eles à tona. A risada dela, uma melodia que ele não ouvia há anos, costumava preencher a cozinha pequena. As mãos dela, macias e calejadas de anos cuidando, eram as que enxugavam as lágrimas de frustração dele e seguravam a mão dele nos momentos de triunfo. Mas ambição, que nem maré implacável, pode corroer até as fundações mais fortes. Quando os negócios de Arthur começaram a ganhar tração, um novo mundo se abriu para ele. Mundo de negociações de alto risco, festas glamourosas e conexões influentes. Nesse mundo, Clara, com seus vestidos simples e sapatos práticos, começou a parecer uma âncora num sentido diferente. Mais pesado. Ele começou a ver ela não como parceira de apoio, mas como relíquia de um passado que queria desesperadamente escapar. Lembrete da pobreza que jurou transcender. O ponto de virada veio com a aquisição de um complexo industrial antigo em Long Island City. Propriedade monstruosa, dilapidada, mas Arthur via o potencial. Visão de condomínios de luxo e espaços comerciais. O negócio exigia quantidade imensa de capital e, mais crucial, compromisso total que consumiria a vida dele por anos. Clara, sempre prática, expressou suas preocupações. Arthur, você tem certeza disso? É um risco enorme. E a gente? E começar uma família como sempre planejamos. As palavras dela, uma vez conforto, agora soavam como correntes. Família? Clara, você sabe o que esse negócio significa? Não é mais só sobre a gente. É sobre legado. É sobre riqueza de verdade. A voz dele tinha sido afiada, carregada de ressentimento que surpreendeu até ele mesmo. A discussão escalou, como muitas nos meses anteriores. Ele começou a passar mais noites fora, alegando horas longas no escritório, reuniões estratégicas, eventos de networking. Clara, com seu espírito gentil, tentou entender. Tentou fazer ponte sobre o abismo crescente entre eles. Deixava refeições quentes no fogão, mandava mensagens de encorajamento, até visitava o escritório pequeno e caótico dele com biscoitos caseiros, esperando recapturar a intimidade fácil que um dia compartilharam. Mas cada gesto de amor parecia para Arthur uma forma sutil de sufocamento. O dia que ele foi embora, o ar estava pesado com uma finalidade não dita. Não foi confronto dramático. Não teve vozes alteradas, não teve lágrimas dele. Ele simplesmente empacotou uma mala pequena, principalmente documentos e algumas mudas de roupa, ostensivamente para viagem de negócios prolongada. Clara ficou parada na porta do quarto, olhos arregalados, súplica silenciosa nas profundezas. Preciso de espaço. Arthur tinha dito, voz monótona, vazia de emoção. Isso não está funcionando. Não consigo construir um império se estou constantemente preso. Ele esperava uma explosão, um agarrar desesperado. Em vez disso, Clara apenas assentiu, ombros caindo. Eu entendo, Arthur, ela sussurrou, voz mal audível. Espero que você encontre o que está procurando. Aquela aceitação quieta, sem raiva ou acusação, o perturbou mais que qualquer briga. Ele lembrava o cheiro fraco de lavanda do suéter dela enquanto passava por ela, o jeito que a luz da manhã pegava os poucos fios prateados no cabelo escuro. Ele não olhou para trás. Entrou num táxi que esperava, deixando para trás não só uma esposa, mas uma parte de si mesmo que passaria as próximas 2 décadas tentando enterrar sob camadas de sucesso. Nunca ligou. Nunca escreveu.
Os advogados dele cuidaram dos papéis do divórcio, troca estéril de documentos legais que cortou a conexão deles que nem lâmina cirúrgica. Clara não pediu nada. Nem um centavo dos bens miseráveis que possuíam. Só pediu que o nome de solteira dela, Reis, fosse completamente restaurado. Arthur assinou os papéis sem pensar duas vezes, já consumido pelas plantas do império nascente dele. Clara Reis desapareceu da vida dele tão completamente quanto um sonho ao acordar. Nos anos seguintes, Arthur Sterling construiu a Sterling Global Holdings numa força monolítica. Arranha-céus levavam seu nome. Rosto nas capas de revistas de negócios. Vivia no mundo de jatinhos particulares, clubes exclusivos e uma porta giratória de mulheres lindas igualmente ambiciosas que entendiam as regras do jogo dele. Sem emoções bagunçadas, sem compromisso, só companhia passageira. Adquiriu propriedades, empresas, até um time de beisebol. Tornou-se nome sinônimo de poder, testemunho da determinação implacável dele. Porém, apesar da busca interminável por mais, um vazio persistia. Era vazio sutil, insidioso, mascarado por brindes de champanhe e o rugido do mercado de ações. Às vezes, na calada da noite, quando a cidade estava quieta e a cobertura era vasta e vazia, o eco da risada gentil de Clara ressurgia. Melodia fantasmagórica que ele não conseguia silenciar. Ele descartava, atribuindo ao estresse, a pressão implacável de manter o império. Dizia a si mesmo que tinha feito a escolha certa. Que Clara tinha sido distração, fraqueza. Sucesso, ele raciocinava, exigia sacrifício. Tinha sacrificado Clara, e agora era um rei. Mas o rei frequentemente jantava sozinho, cercado pelos espólios de uma vitória que parecia cada vez mais vazia. O círculo dele era cheio de bajuladores e competidores, pessoas que admiravam a riqueza mas nunca realmente o viam. Não tinha amigos de verdade, nenhum laço familiar além de ligações obrigatórias tensas de feriado com parentes distantes. As mulheres que namorava eram ornamentais, conversas superficiais, afeições condicionais ao status dele. Tinha construído uma fortaleza de riqueza, mas ao fazer isso tinha se isolado de conexão genuína. Clara, enquanto isso, enfrentou uma realidade diferente. O abandono a despedaçou, deixando-a à deriva na casa quieta do Brooklyn que de repente parecia imensa e vazia. O choque inicial deu lugar a um luto profundo, não só pela perda de um marido, mas pela destruição de um sonho compartilhado. Porém, Clara Reis não era de se afundar. Possuía uma força interior que Arthur nunca tinha apreciado verdadeiramente. Resiliência nascida de determinação quieta. O emprego de jardim de infância se tornou sua linha de vida. A risada inocente das crianças era bálsamo para o espírito ferido dela. Pegou aulas particulares extras, economizando cada centavo. Mudou para apartamento menor e mais aconchegante que ainda guardava memórias, mas menos dolorosas. Se matriculou em aulas noturnas, buscando uma paixão antiga por design gráfico, campo bem diferente do mundo gentil de ensinar. Despejou energia nos estudos, encontrando consolo nas linhas precisas e cores vibrantes das criações digitais. O talento dela, antes adormecido, floresceu sob o solo nutritivo da independência recém-descoberta. Construiu pequeno negócio freelance online, inicialmente pegando projetos menores de design para negócios locais. A reputação cresceu. Clientes elogiavam a criatividade, profissionalismo e a habilidade incrível dela de traduzir ideias abstratas em visuais cativantes. Lentamente, dolorosamente, Clara começou a reconstruir a vida, tijolo emocional por tijolo. Aprendeu a ficar de pé sozinha, a prosperar não apesar do abandono de Arthur, mas por causa da liberdade que paradoxalmente lhe proporcionou. A mulher quieta e gentil que Arthur tinha deixado para trás estava se transformando. Endurecendo de algumas formas, mas florescendo em outras. Ela despiu a velha pele de dependência, emergindo mais forte, mais autoconfiante, com uma confiança quieta que brilhava sob o exterior ainda gentil. O vazio que Arthur sentia era o espaço exato que Clara tinha preenchido com propósito e autodescoberta. Enquanto Arthur Sterling ascendia ao pináculo do poder financeiro, Clara Reis forjava seu próprio caminho. Um pavimentado não com o aço frio da ambição, mas com a dignidade quieta da autoconfiança e realização criativa. A vida de Arthur era um turbilhão de viagens internacionais, reuniões de conselho e negociações de alto perfil. Os dias eram um borrão de almoços de poder, voos de jatinho e o zumbido constante de um império multibilionário exigindo atenção. Acumulou coleções de arte, investiu em vinícolas, adquiriu veículos de luxo que ficavam parados sem uso na garagem climatizada. Tornou-se símbolo de sucesso desenfreado, nome sinônimo de negócios audaciosos e aquisição implacável. Porém,
O vazio que às vezes sentia era companheiro persistente. Namorou, claro. Sucessão de mulheres elegantes e realizadas. Teve Isabella Rossi, arquiteta celebrada cuja mente afiada combinava com a dele, mas cuja ambição rivalizava, deixando pouco espaço para conexão genuína. Depois veio Victoria Shen, CEO de tecnologia carismática, espirituosa e linda, mas no fim tão reservada e autossuficiente quanto o próprio Arthur. Eram relacionamentos de conveniência, alianças de poder, vazios das emoções bagunçadas e imprevisíveis que Clara um dia evocou sem esforço. Ele nunca se sentiu verdadeiramente visto, verdadeiramente entendido por nenhuma delas. Era simplesmente Arthur Sterling, o magnata, papel que interpretava com habilidade consumada. Mesmo quando a plateia era uma única mulher admiradora do outro lado de uma mesa de jantar com estrela Michelin, convenceu-se de que esse era o preço da grandeza. A solidão necessária do rei. Trabalhou mais, acumulando mais, acreditando que o puro volume das conquistas eventualmente preencheria o vazio. Perseguiu novos negócios, novos mercados, novos desafios, sempre empurrando para frente, nunca olhando para trás. O passado e Clara foram meticulosamente isolados, relegados a uma memória distante, quase esquecida, sombra fugidia no brilho ofuscante do presente dele. Enquanto isso, a vida de Clara, embora menos celebrada publicamente, floresceu com uma riqueza que Arthur nunca poderia ter compreendido. O negócio freelance de design gráfico dela, Clara Reis Design, cresceu constantemente. Passou de folhetos locais e sites pequenos, atraindo clientes de startups de tecnologia em ascensão e marcas de moda boutique. A estética única dela, limpa, elegante, infundida com um calor sutil, a diferenciava. Descobriu talento particular para branding, criando identidades visuais inteiras que ressoavam profundamente com as visões dos clientes. Encontrou um pequeno estúdio banhado de sol no enclave artístico do Brooklyn, lugar onde o cheiro de café e criatividade se misturavam no ar. Os dias eram gastos imersa no trabalho, transformando conceitos em designs cativantes. As noites eram preenchidas com clubes do livro, aberturas de galerias de arte e jantares tranquilos com um pequeno círculo precioso de amigos que tinha cultivado ao longo dos anos. Pessoas que valorizavam a autenticidade sobre ostentação. Tinha Lena Petrova, artista que compartilhava o amor por expressionismo abstrato, e Dr. Samuel Green, professor aposentado de literatura gentil que a introduziu a novos mundos através da vasta coleção de livros dele. Clara também buscou outras paixões. Começou cerâmica, encontrando uma calma meditativa em moldar argila com as mãos. Fez voluntariado num abrigo de animais local, a compaixão quieta dela conforto para as criaturas abandonadas ali. A vida era cheia de propósito, criatividade e conexão humana genuína. Encontrava alegria nas coisas pequenas. Uma xícara de chá perfeitamente preparada, as cores vibrantes de uma folha de outono, a satisfação de um projeto de design desafiador concluído. Ela estava contente. Verdadeiramente contente. Estado de ser que Arthur tinha muito esquecido, talvez nunca conhecido. Uma das mudanças mais significativas na vida de Clara, porém, veio de forma quieta e inesperada. Enquanto trabalhava no redesign site para uma organização sem fins lucrativos dedicada a fomentar jovens talentos artísticos, ela conheceu o Dr. David Mitchell. David era um historiador de arte brilhante e de fala mansa que servia no conselho da organização. As interações iniciais eram puramente profissionais, mas logo paixões compartilhadas por arte, literatura e noites quietas discutindo ideias começaram a tecer uma tapeçaria diferente. David era tudo que Arthur não era. Paciente, gentil, profundamente empático e totalmente desinteressado em riqueza material além de vida confortável. Ele via Clara. Verdadeiramente a via. Além do passado, além dos talentos. Ele via a resiliência nos olhos dela, o calor no sorriso, a profundidade do espírito. O relacionamento se desenrolou lentamente, deliberadamente, contraste gritante com os romances de turbilhão em que Arthur se envolvia. David era presença constante, mão gentil, ouvido atento. Ele trouxe uma estabilidade calma para a vida de Clara, senso de parceria que ela não tinha percebido que ainda ansiava. Depois de 5 anos de companhia quieta, eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima num jardim botânico cercados pelos amigos mais próximos. Clara Reis se tornou Clara Reis Mitchell. E com essa efenização, um novo capítulo firmemente enraizado em amor e estabilidade começou. Arthur, alheio a esses desenvolvimentos, continuou sua marcha implacável. Estava nas notícias constantemente. Adquirindo participação controladora numa grande empresa de tecnologia, lançando cadeia de hotéis de luxo em Dubai, até se metendo em empreendimentos de turismo espacial. O patrimônio líquido dele inchou para dezenas de bilhões.
Tinha alcançado o pináculo definitivo de sucesso. Porém, o vazio persistente permanecia. Uma batida baixa e surda sob o rugido das conquistas. Ele se encontrava cada vez mais isolado, preso numa gaiola dourada de sua própria criação. Nas poucas vezes que se permitia refletir, uma vaga sensação de desconforto rastejava. Pergunta fugidia sobre o caminho não tomado, a vida que tinha descartado. Mas ele rapidamente empurrava para longe, enterrando sob outra aquisição, outro negócio, outra declaração grandiosa de sua invencibilidade. Estava chegando numa idade em que homens começam a considerar legado além de balanços. Amigos dos tempos de universidade, aqueles que ainda via ocasionalmente em galas de caridade exclusivas, falavam de netos, de buscas mais quietas, de encontrar significado fora da moagem implacável. Arthur não tinha filhos, nenhum herdeiro direto pro império dele. O pensamento às vezes o picava, agulha afiada e indesejada. Sempre tinha imaginado um filho, versão mais jovem de si mesmo, para herdar seu domínio. Mas as demandas da carreira sempre tinham superado tais aspirações domésticas. Tinha escolhido a ambição, e a ambição tinha provado ser uma amante ciumenta, consumindo tudo mais. Às vezes ele se perguntava sobre Clara. Não com arrependimento, mas com uma curiosidade desapegada, como alguém poderia se perguntar sobre personagem de um romance há muito esquecido. Ela era feliz? Tinha se casado? Ele imaginava que ela tinha se acomodado numa vida provinciana quieta, talvez ainda ensinando o jardim de infância, vivendo existência simples, inconsciente das alturas deslumbrantes que ele tinha escalado. O pensamento, ele dizia a si mesmo, confirmava sua escolha. Ele tinha voado, enquanto ela, ele presumia, tinha apenas resistido. Ele não poderia estar mais errado. O universo, porém, tem uma maneira peculiar de orquestrar encontros, de tecer fios esquecidos de volta na tapeçaria da vida. Arthur, por todo o seu poder, era apenas um peão nesse grande design. O palco estava sendo montado para um confronto, uma colisão de passado e presente que despedaçaria o mundo cuidadosamente construído dele e o forçaria a confrontar o fantasma da mulher que abandonou e a vida que nunca conheceu verdadeiramente. Os fios, finos e invisíveis, estavam se apertando, levando sem saber em direção a um momento que redefiniria tudo o que ele achava que sabia sobre sucesso, sacrifício e o poder duradouro do amor. O baile de caridade anual da Sterling Global Holdings não era simplesmente um evento. Era o reino pessoal de Arthur Sterling, um microcosmo deslumbrante de seu domínio sobre o mundo financeiro. Naquela noite, o grande salão de baile do Hotel Plaza cintilava com 1000 facetas da elite de Nova York. Lustres de cristal, pesados com séculos de história, lançavam um brilho dourado quente sobre um mar de ternos sob medida e vestidos de alta costura. O ar, espesso com os perfumes caros de ambição e sucesso, zumbia com o murmúrio de conversas influentes pontuadas pelo tilintar de taça de champanhe e as notas suaves de um quarteto de cordas. Esse era o palco de Arthur, e ele, impecavelmente vestido num smoking azul meia-noite feito sob medida, era o monarca indiscutível. Movia-se pela multidão com a facilidade praticada de um diplomata experiente, sorriso encantador e quase sem esforço brincando nos lábios. Os olhos dele, porém, permaneciam afiados, avaliando cada aperto de mão, cada cumprimento murmurado, cada olhar fugaz por oportunidade ou ameaça. Falou com o formidável rival imobiliário sobre uma potencial joint venture no Sudeste Asiático, depois transicionou suavemente para discutir aquisições de arte com um proeminente dono de galeria, tudo enquanto sutilmente guiava o fluxo da conversa, sutilmente afirmando sua influência. Sentia-se inteiramente em seu elemento, mestre desse universo cintilante, totalmente autoconfiante na vastidão de suas conquistas. Estava no meio de uma troca educada, embora tediosa, com a senadora Beatrice Monroe, figura poderosa em Washington, conhecida por sua sagacidade seca e políticas fiscais ainda mais secas. Estavam discutindo as complexidades das próximas reformas tributárias corporativas, conversa que normalmente comandava sua atenção total e inabalável. Porém, enquanto a senadora tagarelava sobre emendas legislativas, o olhar de Arthur, tipicamente tão disciplinado em seu foco, vagou distraidamente pelo salão lotado, varrendo os rostos que conhecia e aqueles que meramente reconhecia das páginas de sociedade, e então seus olhos travaram. Perto da grande lareira de mármore, onde um grupo de convidados tinha se reunido, estava uma mulher. Ela falava animadamente, cabeça levemente inclinada, e a risada dela, clara e melodiosa, cortava distintamente o burburinho polido do salão. O som em si era como um acorde esquecido tocado fundo dentro dele, eco fraco e perturbador de um passado distante que ele tinha cuidadosamente compartimentalizado.
Era um timbre único, instantaneamente reconhecível para uma parte da mente dele que ele achava muito adormecida. Ele franziu a testa, pequena ruga se formando entre as sobrancelhas. Descartou instantaneamente. Truque da acústica, talvez. Ele raramente, quase nunca, pensava nela mais, e certamente não aqui em meio aos rostos cintilantes de sua vida atual meticulosamente curada. O pensamento de Clara Hayes, a professora de jardim de infância quieta do Brooklyn, habitando esse espaço opulento, era absurdo. Porém, uma atração sutil, insistente e quase primitiva, curiosidade, o compeliu a olhar mais de perto, a verdadeiramente registrar a figura perto da lareira. A mulher virou levemente, mudando peso, e pela primeira vez o perfil dela ficou totalmente visível. O cabelo dela, não mais apenas um tom escuro simples, era agora um castanho lustroso, estilizado em ondas suaves e elegantes que molduravam um rosto que tinha amadurecido com graça extraordinária. Linhas de risada, não de preocupação, se enrugavam ao redor dos olhos dela, e o sorriso, enquanto respondia a algo dito por outro convidado, era radiante, transbordando calor genuíno e uma serenidade interior que o atingiu com força profunda. Era inegavelmente ela. Clara Hayes. A respiração dele travou, inspiração afiada de ar que passou despercebida pela senadora ainda falando ao lado dele. Ele sentiu uma guinada desorientadora súbita, como se o chão de mármore sólido embaixo dele tivesse caído vários metros. Essa não era a Clara que ele lembrava. A mulher quieta, levemente desbotada, que ele tinha abandonado, que ele tinha, em suas próprias estimativas arrogantes, presumido que tinha murchado na ausência dele. Essa Clara exalava uma aura de confiança calma, elegância sofisticada que transcendia beleza simples, irradiando de dentro em vez de ser aplicada. Ela usava um vestido verde esmeralda profundo, tom que realçava o calor na pele dela, e ele brilhava sutilmente sob os lustres, acentuando a figura graciosa sem ser ostentoso. Ao redor do pescoço, um delicado colar de prata pegava a luz. Peça simples que parecia realçar a elegância natural em vez de defini-la. Um nó apertado e frio se formou no estômago dele. Como ela estava aqui nesse círculo exclusivo, no baile de caridade dele? Quem a tinha convidado? A mente dele acelerava, lutando desesperadamente para reconciliar a Clara desbotada, quase espectral de sua memória com a mulher vibrante e autoconfiante diante dele. A dissonância era chocante, ameaçando desvendar a narrativa cuidadosamente construída do passado dele. Estava prestes a se desculpar abruptamente da senadora Monroe, sua compostura rapidamente se desfazendo, quando outra figura entrou em seu campo de visão, chamando a atenção com um solavanco quase visceral e nauseante. Parado ao lado de Clara, a mão descansando casualmente nas costas dela enquanto ela ria, estava um jovem. Ele era alto, ombros largos, com um porte confiante porém acessível que falava de força quieta e equilíbrio interior. E então Arthur viu o rosto dele. Uma cabeleira escura, estilizada talvez um pouco mais solta, mas inegavelmente o mesmo tom rico e profundo do dele. Uma mandíbula forte e definida, estranhamente similar em sua angularidade à dele. Mas eram os olhos que verdadeiramente o congelaram. Olhos fundos, inteligentes, um tom distintivo de avelã que sempre tinha sido a característica mais comentada de Arthur, herdada diretamente da linha paterna. O olhar do jovem encontrou o de Clara, e um sorriso terno e íntimo, cheio de afeição mútua, passou entre eles, comunicação silenciosa de conexão profunda. O mundo pareceu inclinar violentamente em seu eixo, e o burburinho polido do baile desvaneceu num zumbido distante e abafado. Arthur sentiu um pavor frio infiltrar seus ossos, premonição tão poderosa e aterrorizante que roubou o ar dos pulmões dele. Esse jovem, ele parecia tanto com ele. Mas não o Arthur atual envelhecido, com as linhas de estresse e cinismo gravadas ao redor dos olhos e boca. Ele parecia o Arthur de 25 anos atrás, antes da ambição ter consumido ele, antes da busca implacável por riqueza ter endurecido suas feições. Ele parecia o filho que Arthur um dia vagamente sonhou. Uma dor de membro fantasma no coração que ele não tinha percebido que ainda existia. Ele murmurou uma desculpa apressada, mal coerente para a senadora Monroe, que olhou para ele com leve surpresa, e tropeçou para longe da conversa. Os olhos permaneciam fixos, quase hipnotizados, em Clara e o jovem. Ele precisava de respostas. Precisava saber com uma urgência desesperada e esmagadora. Moveu-se pela multidão, empurrando convidados perplexos, sua compostura suave habitual despedaçada, uma única pergunta desesperada ecoando que nem sino de morte na mente. Quem é ele? Justo então, ele viu outra figura se aproximar do par. Era o marido de Clara, David Mitchell, um homem de aparência distinta, levemente mais velho que Clara,
com um ar de autoridade acadêmica quieta, olhos gentis e um sorriso suave que parecia irradiar calor genuíno. David colocou uma mão reconfortante no braço de Clara, e ela virou para ele, o rosto se iluminando com expressão de afeição profunda e contentamento que Arthur nunca tinha testemunhado completamente durante o próprio casamento deles. Uma onda de ciúme inesperado, afiado, potente e totalmente humilhante, percorreu Arthur. Esse era o marido dela. Esse era o homem que tinha dado a ela a vida que agora vivia, a felicidade que Arthur tinha negado, a estabilidade que ele tinha ridicularizado. Ele observou, paralisado, enquanto David Mitchell abraçava o jovem, gesto familiar de calor paternal. O jovem, por sua vez, abraçou David, afeição genuína e respeito evidentes em suas ações, no jeito que ele se inclinou para o abraço. Eles eram uma família, uma unidade amorosa completa. Uma família da qual Arthur não fazia parte, uma família onde um jovem que parecia surpreendentemente com ele era um membro integral querido. Ele precisava chegar mais perto, ouvir os nomes deles, de alguma forma confirmar ou negar essa suspeita aterrorizante e cada vez mais provável. Fingiu um desvio em direção a um bar próximo, movimentos rígidos, não naturais. Enquanto navegava pela borda do grupo, fingindo admirar uma pintura abstrata grande e vibrante, ele se esforçou para ouvir. Ouviu a voz de Clara, clara e calorosa, ressoando com familiaridade confortável. David, querido, estava justamente contando pro Ethan sobre o novo projeto de arquitetura sustentável. Ele está tão animado para contribuir. Ethan. O nome solidificou a imagem, batendo nele com a força de um golpe físico. O jovem era Ethan. Ethan Mitchell Reis. O sobrenome não era imediatamente aparente nos fragmentos de conversa, mas o primeiro nome, combinado com a semelhança impressionante, enviou um arrepio pela espinha de Arthur que não tinha nada a ver com o ar-condicionado frio. Ele conseguiu pegar o olho de um associado de longa data, Harrison Davis, um guru de relações públicas corpulento e jovial conhecido por seu conhecimento enciclopédico da sociedade nova-iorquina. Harrison notou a postura incomumente rígida de Arthur e se arrastou até ele. Arthur, velho amigo, baile maravilhoso como sempre. A senadora estava me contando sobre seu último esforço filantrópico. Arthur forçou um tom casual, coração martelando contra as costelas que nem pássaro preso. Harrison, bom te ver, ele conseguiu, tentando manter a voz firme apesar do tremor nas mãos. Diz, quem é aquela adorável mulher lá perto da lareira com o cavalheiro e o jovem? Parecem bem proeminentes, mas não consigo reconhecer. Tentou fazer soar como curiosidade passageira casual. Harrison espiou por cima dos óculos de meia-lua, olhos brilhando. Ah, Clara Reis Mitchell. Uma mulher verdadeiramente notável, Arthur. Elegante, perspicaz, com um olho incrível. Ela comanda uma firma de design muito bem-sucedida, Clara Reis Design, sabe, e tem feito nome no setor de design sustentável. E esse é o marido dela, Dr. David Mitchell, historiador de arte renomado na NYU. Muito filantrópicos, os dois, profundamente envolvidos em artes comunitárias. Gente da melhor qualidade. Harrison pausou. Depois gesticulou em direção a Ethan. Esse é o filho deles, Ethan Mitchell. Acabou de se formar em Yale. Honras de primeira classe, ouvi dizer. Garoto brilhante indo para a arquitetura sustentável. Seguindo os passos do padrasto com aquela paixão por patrimônio e ambiente construído, mas com um toque moderno, claro. A palavra filho atingiu Arthur que nem golpe físico, onda de choque concussiva que reverberou por todo o seu ser. Filho deles. Ethan Mitchell. Mas ele parecia tanto com ele. A mente dele girou freneticamente, tentando juntar uma linha do tempo fragmentada. Clara tinha dado à luz depois do divórcio. Ele tinha certeza. Ou tinha. As datas precisas borravam em sua memória, obscurecidas por 2 décadas de ambição implacável e autocentrada. Ele lembrava Clara querendo filhos, o sonho compartilhado deles. Um sonho que ele tinha repetidamente adiado, sempre focando na carreira, sempre priorizando o próximo negócio. Tinha sido tão completamente consumido pela própria ascensão que nem tinha considerado a possibilidade de que a vida dela, pudesse continuar, pudesse até florescer sem ele. Uma realização fria e horripilante começou a amanhecer. Uma verdade tão devastadora que ameaçava despedaçar sua identidade cuidadosamente construída. E se Ethan não fosse filho de David Mitchell por sangue? E se Ethan fosse filho dele? Um filho que ele tinha abandonado sem saber, junto com sua esposa e o futuro compartilhado deles. O pensamento era insuportável, uma dor ardente e nauseante no peito que ofuscava até suas perdas financeiras mais profundas. Uma dor mais profunda que qualquer empreendimento fracassado.
Essa era uma perda que ele não podia mitigar com uma aquisição esperta ou uma tomada hostil. Ele murmurou outra desculpa vaga para Harrison, voz um sussurro tenso, e recuou, buscando o alívio temporário do banheiro masculino. Jogou água fria no rosto, tentando clarear a névoa de descrença e terror. Ele tinha que saber. Tinha que chegar mais perto de Ethan, estudar as feições dele, encontrar prova definitiva, de alguma forma confirmar ou negar essa suspeita dilacerante que tinha criado raiz na própria alma. Voltou ao salão, agora se movendo com foco predatório e desesperado. Andou além de Clara e David, fingindo desvio pro bar. Enquanto passava, pegou um trecho da voz de Ethan, Clara, confiante e infundida com energia jovem. Mãe, pai, vou só pegar uma bebida. Alguém precisa de alguma coisa, mãe? Pai. A afeição casual na voz de Ethan, o jeito sem esforço que incluiu tanto Clara quanto David, era como faca girando numa ferida aberta. Essa era a família dele. Essa era a vida que Arthur tinha rejeitado. O calor e conexão que ele tinha trocado por sucesso frio e cintilante. Ele foi ao bar. Pediu um uísque forte, o líquido puro queimando o caminho garganta abaixo. Precisava de um plano. Não podia simplesmente abordar Clara depois de 2 décadas. Não aqui, não agora. Não com esse segredo devastador pairando entre eles. Mas não podia ir embora também. Não com essa pergunta insistente e aterrorizante, essa possibilidade que estava consumindo ele. Ele lembrou de uma pequena marca distintiva logo abaixo do lóbulo esquerdo da orelha, uma pinta escura minúscula que tinha herdado do próprio pai, assinatura genética passada através de gerações. Era um detalhe menor, insignificante no grande esquema das coisas, mas em seu estado atual de certeza desesperada, parecia a chave inegável para desvendar esse mistério agonizante. Ele tinha que ver Ethan de perto, sem ser observado, para procurar essa marca. Passou o resto da noite espreitando, observando. O olhar retornando repetidamente a Ethan. Ele observou enquanto se movia pelo baile, engajando em conversas com charme natural e inteligência que desmentia a juventude. Viu Clara rindo, olhos brilhando, verdadeiramente feliz. Viu David Mitchell observando ela com expressão de adoração profunda, amor quieto e sólido que falava mais alto que qualquer gesto grandioso. E viu Ethan, os gestos dele, os maneirismos, o jeito confiante de se portar estranhamente familiar, ecoando os próprios movimentos de Arthur de uma vida atrás. O pensamento de que esse jovem vibrante, inteligente e bem ajustado poderia ser seu filho, um filho que ele nunca conheceu, nunca nutriu, nunca sequer reconheceu, era um peso torturante e sufocante no peito. Quando o baile começou seu encerramento lento e gracioso, Arthur viu Ethan se dirigindo ao guarda-volumes, talvez se preparando para ir. Essa era a chance dele. Agora ou nunca. Moveu-se rapidamente, passos urgentes, quase tropeçando na pressa, interceptando o jovem bem quando ele chegou ao balcão. Com licença, Arthur disse, voz surpreendentemente firme, quase vazia do tremor que sentia por dentro. Ethan, não é? Sou Arthur Sterling. Acredito que conheço sua mãe, Clara. Tentou soar casualmente interessado, o magnata simplesmente fazendo uma conhecida. Ethan virou. Os olhos avelã, tão impressionantemente como os de Arthur, se arregalando levemente em surpresa educada. Senhor Sterling, ele disse, estendendo mão educada e firme. O aperto era confiante, forte, espelho do próprio Arthur. Sim, Ethan Mitchell. É um prazer conhecê-lo. Minha mãe fala muito bem do trabalho filantrópico da sua fundação. Arthur forçou um sorriso gracioso praticado, se sentindo que nem predador em pele de cordeiro. O prazer é todo meu, Ethan, ele respondeu, voz um pouco rouca, mal controlável. Sua mãe? Sim. Clara e eu nos conhecemos há muitos, muitos anos. É verdadeiramente maravilhoso ver ela tão bem. Você claramente cresceu para ser um jovem notável. Harrison Davis mencionou que você acabou de se formar em Yale em arquitetura sustentável. Enquanto Ethan falava, detalhando os estudos, as aspirações, a paixão por design ambientalmente consciente, o entusiasmo jovem era contagiante, e Arthur se pegou ouvindo com intensidade desesperada, não as palavras, mas aos movimentos sutis da cabeça de Ethan, o ângulo do rosto. Ele sutilmente se angulou, se inclinando levemente, tentando ter uma visão melhor e desobstruída do lóbulo esquerdo da orelha de Ethan. O coração martelava no peito, batida frenética contra as costelas. O barulho do salão desvaneceu de novo, substituído pelo som ensurdecedor do próprio pulso. Estava lá. Uma pinta escura pequena posicionada precisamente logo abaixo do lóbulo, exatamente onde a de Arthur estava, exatamente onde a do pai dele tinha estado. Mesmo tamanho,
mesmo tom, mesma curva sutil da pele ao redor. O mundo ficou silencioso, depois explodiu. Os sons do baile movimentado, a conversa educada, a música distante, tudo isso desvaneceu num zumbido incompreensível e sem sentido. Tudo que Arthur podia ver, tudo que podia focar, era aquela marca minúscula e ordinária, testemunho silencioso e irrefutável. Ethan Mitchell não era apenas um jovem que parecia com ele. Ethan Mitchell era seu filho, um filho que ele tinha abandonado sem saber junto com a mulher que um dia tinha sido o centro quieto e duradouro de sua vida. Uma onda de náusea, fria e ácida, o lavou, seguida por um arrependimento profundo e esmagador tão imenso que o derrubou de joelhos internamente. 20 anos. 20 anos de uma vida que ele nunca conheceu, um laço que nunca forjou, uma família que tinha disposto, impiedosamente descartada pela busca vazia de poder. Tinha escolhido dinheiro, poder isolado e a ilusão de sucesso sobre uma vida que claramente tinha florescido em algo belo e completo. Sem ele, uma vida cheia de propósito e conexão genuína. A ironia amarga de tudo era uma torção cruel e agonizante da faca, cortando suas defesas cuidadosamente construídas. Ele conseguiu gaguejar mais algumas gentilezas tensas, mente girando, palavras parecendo alienígenas em sua própria boca. Terminou a conversa abruptamente, urgência mal disfarçada. Apertou a mão de Ethan de novo. Aperto apertado, quase desesperado, se agarrando a essa conexão fugidia e insuportável. Foi verdadeiramente um prazer, Ethan, ele disse, voz mal um sussurro, um grande, grande prazer. Ele foi embora, deixando um Ethan Mitchell levemente perplexo para trás, e mergulhou de volta no anonimato turbilhonante da multidão que se retirava, buscando apenas escape. As luzes da cidade, uma vez símbolo de seu triunfo, de seu alcance ilimitado, agora pareciam zombar dele, o brilho deslumbrante iluminando a paisagem desolada e vazia de sua própria criação. O fantasma de Clara, a mulher que ele tinha abandonado, tinha retornado não como memória desbotada, mas como realidade vibrante e inegável, segurando a mão de um filho que ele nunca soube que tinha. O mundo cuidadosamente construído dele, seu império de solidão, tinha acabado de começar a desmoronar ao redor dele, deixando-o à deriva num mar de arrependimento tardio e avassalador. A revelação da identidade de Ethan, seu filho, aquele que ele tinha abandonado sem saber, enviou Arthur Sterling numa descida em espiral. A ordem meticulosa de sua vida, construída em riscos calculados e ambição fria, estava despedaçada. Ele se trancou na cobertura, cancelando reuniões, ignorando ligações. A cidade lá fora, uma vez seu playground, agora parecia gaiola sufocante. A imagem do rosto de Ethan, versão mais jovem e pura do dele, assombrava suas horas acordadas e infiltrava seu sono inquieto. Ele era atormentado por perguntas. Como? Quando? Por quê? Clara nunca tinha contado. As respostas ele sabia que estavam com Clara, a mulher que ele tinha tão cruelmente descartado. Mas confrontá-la depois de 2 décadas com esse segredo monstruoso parecia tarefa impossível. Vergonha, sentimento que raramente experimentava, o corroía. Ele, Arthur Sterling, o homem que comandava impérios, estava reduzido a uma casca trêmula e consumida por culpa. Finalmente ligou para Harrison Davis de novo, voz tensa. Harrison, preciso de um mergulho profundo. Clara Reis Mitchell. Tudo. Histórico, negócio, família, o filho. Discretamente. Harrison, surpreso pela urgência no tom de Arthur, prometeu entregar. Em dias, um dossiê abrangente pousou na mesa de Arthur. Ele o devorou. Cada página era uma ferida nova. A firma de design de Clara era de fato muito bem sucedida, especializada em branding sustentável para negócios ecoconscientes, bem diferente dos próprios empreendimentos imobiliários predatórios dele. O casamento com David Mitchell era testemunho de estabilidade e respeito mútuo. E então lá estava, linha do tempo detalhada do nascimento de Ethan. Ethan, nascido 6 meses depois que o divórcio foi finalizado. Clara tinha estado grávida quando ele foi embora, grávida com o filho dele. A verdade o atingiu com força de golpe físico. Ele não tinha apenas abandonado a esposa, tinha abandonado o filho não nascido. A aceitação quieta de Clara, o sussurro dela, espero que você encontre o que está procurando, agora ecoava com clareza de partir o coração. Ela sabia. Ela tinha carregado o segredo dele, o filho dele sozinha, e construído uma vida linda sem ele. A profundidade da força dela e a magnitude imperdoável da crueldade dele o esmagaram. Ele precisava vê-la. Precisava se desculpar, explicar, embora soubesse que nenhuma explicação jamais seria suficiente. Encontrou o endereço do estúdio dela no dossiê,
espaço charmoso e cheio de luz no Brooklyn. Ele dirigiu até lá, mãos agarrando o volante, coração um tambor contra as costelas. Clara estava em sua mesa, absorta num projeto de design quando ele entrou. O som do sino acima da porta a fez olhar para cima. Os olhos, ainda avelã, mas agora segurando um brilho de aço que ele não tinha visto antes, se arregalaram em descrença. Arthur, ela disse, voz monótona, vazia de emoção, contraste gritante com a risada melodiosa que ele tinha ouvido no baile. O que você está fazendo aqui? Ele ficou parado desajeitado, diminuído pelas obras de arte vibrantes nas paredes, se sentindo que nem intruso no santuário. Clara, ele começou, voz. Eu te vi no baile. Um lampejo de entendimento rapidamente velado cruzou o rosto dela. Ethan é meu filho, ela declarou, tom um aviso claro. Ele é meu filho também, não é? Arthur deixou escapar, as palavras fugindo antes que pudesse temperá-las. Ele se parece. Ele tem a pinta. Eu sei. Clara encarou por longo momento, expressão ilegível. Então um suspiro escapou dos lábios dela, pesado com anos de história não dita. Sim, Arthur, ela disse baixinho. Ele é seu filho. A confissão, embora esperada, ainda o rasgou. Por que você não me contou? Por que você escondeu ele de mim? Escondi ele de você. A voz de Clara, embora ainda suave, agora vibrava com raiva mal contida. Arthur, você foi embora. Você saiu pela porta sem olhar para trás. Você me cortou da sua vida completamente. Você achava que eu era um fardo, um obstáculo para sua ambição. O que eu devia fazer? Te perseguir? Implorar para você reconhecer uma criança que claramente não queria quando não conseguia nem me reconhecer. As palavras dela eram precisas, cada uma um dardo perfeitamente mirado. Ele estremeceu. Eu não sabia que você estava grávida. Se eu soubesse. Você não teria se importado, Arthur. Você era obcecado com seu império. Um bebê teria sido só mais uma distração. Você não estava pronto para ser pai. Não estava pronto para ser marido. Não estava pronto para ser homem. Os olhos dela brilharam com uma dor antiga rapidamente extinta por determinação endurecida. Além disso, David é o pai dele. Ele criou ele, amou ele, ensinou tudo. Ele foi o pai que Ita merece. O que você nunca poderia ser. A menção de David, sempre amoroso, sempre presente, girou a faca mais fundo. Quero explicar, Arthur implorou. Quero fazer as pazes. Quero conhecer ele, meu filho. Clara zombou, som amargo. Depois de 20 anos, depois que ele cresceu para ser um jovem notável, graças ao amor e orientação de David, você acha que pode simplesmente voltar na vida dele e reivindicá-lo? Você desistiu desse direito no dia que foi embora. Por favor, Clara, ele implorou, voz quebrando. Cometi tantos erros. Me arrependo todo dia. Minha vida é vazia. Tudo isso, ele gesticulou vagamente pro vasto império invisível, não significa nada sem família, sem ele. Clara olhou para ele, então deu um olhar longo e avaliador que parecia despir todas as defesas cuidadosamente construídas dele. Vazio. Arthur, é por isso que você finalmente vem? Não por Ethan, mas por si mesmo. Porque seu grande império não preenche o vazio que você criou. A voz dela estava carregada de uma decepção gelada. Isso parece problema seu, não nosso. Não, ele insistiu, desespero colorindo o tom. Não é só por mim. Eu vejo que tipo de homem Ethan é. Ele é tudo que eu queria ter sido. Ele é gentil, inteligente, apaixonado, e ele é meu filho. Eu mereço conhecê-lo. Ele merece conhecer o pai biológico, mesmo que seja homem falho como eu. Clara suspirou de novo, passando mão pelo cabelo. Ethan sabe, ela disse, surpreendendo ele. Ele sempre soube. A gente nunca escondeu dele. David e eu contamos a verdade quando ele tinha idade suficiente para entender, gentilmente e cuidadosamente. Contamos sobre o pai biológico que foi embora antes dele nascer. Também garantimos que ele soubesse o quanto era amado pelo pai que escolheu criá-lo. Arthur sentiu nova onda de agonia. Ethan sabia, e ainda assim tinha abraçado David como pai. A rejeição, embora não dita por Ethan, era palpável. Preciso falar com ele, Arthur disse, voz mal um sussurro. Só uma vez, para me desculpar, explicar, para agradecer você, Clara, por criá-lo para ser o homem que ele é. Clara olhou para ele, expressão amolecendo quase imperceptivelmente. Não posso prometer nada, Arthur. Ethan é adulto. É decisão dele. Mas vou falar com David,
E depois vou falar com Ethan. Não espera milagres e não espera que ele te aceite na vida dele da noite pro dia, se é que vai aceitar. Ele assentiu, senso profundo de gratidão misturado com o desespero persistente. Obrigado, Clara. É tudo que posso pedir. Ele deixou o estúdio, o peso do mundo nos ombros, mas com uma lasca de esperança, frágil que nem teia de aranha. Passou os próximos dias em antecipação agonizante, esperando ligação que talvez nunca viesse. Ele repassou cada momento com Ethan no baile, procurando sinais, lampejo de reconhecimento, dica de que a conexão deles era mais que apenas semelhança física. Uma semana depois, o telefone tocou. Era Clara. Ethan vai te encontrar, ela disse, voz ainda neutra. Num local neutro, escolha a minha. Essa sexta, 6 da tarde no Green Heaven Café na Rua El. Só você e ele. Sem expectativas, Arthur. O Green Heaven Café era lugar pitoresco e despretensioso, cheio do aroma de café recém-feito e o zumbido quieto de conversa. Arthur chegou cedo, coração martelando. Ethan já estava lá, sentado numa mesa de canto, tomando chá. Ele olhou para cima quando Arthur se aproximou, olhar firme, inabalável. Ethan, Arthur disse, sentando no lugar oposto. Senhor Sterling, Ethan respondeu, tom educado mas distante. Por favor, me chama de Arthur. Ele pausou, reunindo coragem. Ethan, eu sei que você sabe sobre mim, sobre nossa conexão. Ethan assentiu lentamente. Minha mãe e David me contaram quando eu tinha uns 10 anos. Foram muito abertos sobre isso. Disseram que você era um homem que fez escolhas difíceis e que essas escolhas significavam que você não faria parte das nossas vidas. As palavras eram calmas, vazias de raiva, mas imbuídas de dignidade quieta que era devastadora. Cometi um erro terrível. Ethan, Arthur começou, voz grossa de emoção. Eu era jovem, tolo, cegado por ambição. Não vi o que tinha na Clara. Não vi você. Queria poder voltar e mudar, mas não posso. Tudo o que posso fazer é me desculpar do fundo do coração. Estou profundamente, verdadeiramente arrependido por abandonar você, por não estar lá, por não ser o pai que você merecia. Ele olhou diretamente nos olhos de Ethan, tentando transmitir a enormidade do arrependimento. Ethan ouviu, expressão ilegível. Tive um pai maravilhoso no David. Ethan finalmente disse, voz suave mas firme. Ele me ensinou tudo importante. Estava lá para cada joelho ralado, cada peça de teatro da escola, cada coração partido. Ele é meu pai. E minha mãe, ela é a mulher mais forte e incrível que conheço. Eles construíram uma vida juntos, uma linda, e sou muito grato por fazer parte dela. Eu sei, Arthur sussurrou as palavras, gosto amargo na boca. E eu vejo isso, e agradeço a eles por isso, por te dar uma vida tão maravilhosa, por te criar para ser você. Longo silêncio se estendeu entre eles, pontuado pelo tilintar de xícaras de café. Arthur sentiu lágrimas picar os olhos, lágrimas que não derramava há décadas. Não espero que você me perdoe, Ethan, Arthur continuou. Ou me aceite na sua vida. Mas queria que você ouvisse diretamente de mim. O arrependimento é imenso. A perda é insuportável. Você é um jovem verdadeiramente excepcional. E te ver, te conhecer, me fez perceber o verdadeiro custo do que eu persegui. Ethan finalmente olhou para ele, mudança fraca, quase imperceptível na expressão. Eu não te odeio, Arthur, ele disse, voz quieta. Entendo que pessoas cometem erros, grandes. Minha vida foi boa. Sou feliz. Tenho família que me ama incondicionalmente. Ele pausou. E embora aprecie sua desculpa e honestidade, não acho que tenho espaço para outro pai na minha vida agora. O que tenho é suficiente. As palavras, entregue sem malícia mas com certeza inabalável, era um golpe final esmagador. Arthur tinha esperado por uma brecha, uma abertura minúscula. Mas os limites de Ethan eram claros, lealdade inabalável. Eu entendo, Arthur disse, derrota pesada na voz. Obrigado por me encontrar, Ethan. Verdadeiramente, significa muito. Ele sabia que era isso. A chance dele, fugidia como era, tinha passado. Tinha encontrado seu filho, mas tinha perdido ele também, 20 anos atrás. Quando ele levantou para ir, Ethan estendeu a mão pela mesa, pegou um pequeno porta-copos de cerâmica pintado à mão, peça de cerâmica, e empurrou gentilmente em direção a Arthur. Minha mãe fez isso, Ethan disse. Ela é uma artista incrível. É um lembrete de que beleza pode vir de lugares inesperados, até de pedaços quebrados. Arthur pegou o porta-copos, dedos traçando o padrão delicado. Era gesto simples,
mas falava volumes. Clara forjando beleza dos fragmentos do passado despedaçado dela. Ele olhou para Ethan uma última vez, seu filho, reflexo tanto de seu maior arrependimento quanto do poder duradouro de um amor que ele tinha abandonado. Enquanto Arthur saía do Green Heaven Café, o sol poente lançava longas sombras sobre a rua El. O império que ele tinha construído parecia menos impressionante agora, menos substancial. A verdadeira riqueza, ele percebeu, não era medida em bilhões, mas nas risadas compartilhadas, nos momentos quietos de conexão, no amor nutrido e retribuído. Tinha passado a vida perseguindo sombras, só para descobrir tarde demais que a luz verdadeira sempre estivera além do alcance dele na vida que tinha descartado. Ele tinha encontrado seu filho. Sim. Mas a ironia amarga era que só o encontrou para reconhecer o abismo profundo e intransponível que ele mesmo tinha criado. O milionário que tinha abandonado a esposa de fato a tinha visto com um jovem que parecia com ele. E nesse reconhecimento agonizante, ele finalmente tinha visto o custo devastador completo de suas escolhas. Ele ficou com um império e um vazio insuportável. Um rei verdadeiramente sozinho em seu trono. Que jornada de partir o coração revelando os custos profundos da ambição e a incrível resiliência do espírito humano. A história de Arthur Sterling é lembrete claro de que riqueza verdadeira nem sempre é medida em dinheiro, mas nos laços que forjamos e no amor que nutrimos. A força quieta de Clara e a lealdade inabalável de Ethan nos mostram que novos começos podem verdadeiramente florescer de lugares inesperados. Se essa história tocou seu coração, mexeu com suas emoções, ou fez você refletir sobre suas próprias escolhas de vida, por favor dá um like nesse vídeo. Compartilha com alguém que precisa de um lembrete poderoso sobre o que realmente importa, e se inscreve no canal para mais dramas da vida real que exploram as profundezas da experiência humana. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários. O que você faria se fosse Arthur? E Clara, você acha que ela deveria ter contado antes? Deixe a sua opinião aí embaixo. Você sabia que uma mulher grávida pode destruir um império bilionário em apenas 6 meses? Não estou falando de filme não, estou falando de uma história real de traição, vingança e o maior checkmate corporativo que você já viu. Fica comigo até o final porque o que ela fez com o marido bilionário, cara, você não vai acreditar. Então, deixa eu te contar essa história desde o começo. Imagina a cena. Um jato particular cortando o céu de Nova York numa noite de tempestade. Dentro dele, um bilionário voltando de Paris. Ele acabou de fechar um mega contrato, tá se sentindo o rei do mundo. Mas não é só negócio que ele fez em Paris não. Ele passou 2 semanas nos braços da amante dele, uma francesa linda, enquanto a esposa grávida dele esperava em casa. Esse cara, vamos chamá-lo de Demian, ele era daqueles bilionários que acham que podem ter tudo. Esposa perfeita em casa, amante sensacional em Paris, império financeiro crescendo. Ele pensava que tinha o jogo todo dominado. Mas olha, ele não sabia de nada. Quando o elevador particular abre direto no penthouse de 80 milhões de dólares, a primeira coisa estranha que ele percebe é o silêncio. Normalmente a governanta estaria lá. A esposa viria cumprimentar ele com aquele sorriso gentil. Mas nada. Só silêncio e o barulho da chuva batendo nas janelas gigantes. Ele chama pela esposa. Helena. O nome dela. Nada. Aí ele vai procurar e encontra ela no escritório dele. Não no escritório deles, no dele, o santuário dele. E ela tá sentada na cadeira dele, atrás daquela mesa gigantesca que custou 300 mil dólares. Agora presta atenção nesse detalhe porque é importante. Ela tá grávida de 5 meses. A barriga já tá bem aparente. O cabelo dela, que normalmente era solto e suave, tá preso num coque bem apertado. E quando ela levanta os olhos pra ele, cara, não tem tristeza, não tem raiva, tem gelo puro. O cara chega todo confiante, né? Puxa uma caixinha da Cartier do bolso. Pulseira de diamantes. 150 mil dólares. Ele desliza a caixa pela mesa e diz que foi uma viagem brutal, mas que pensou nela. É o clássico, né? Presente caro como pedido de desculpas, como recompensa, como coleira. Mas ela nem toca na caixa, nem olha pra caixa. Ela só diz, com aquela voz assustadoramente calma. Que bom que você se divertiu em Paris, Damian. Deve ter sido bem confortável no Le Bristol. E aí, meu amigo, o chão some debaixo dos pés dele, porque ele não contou pra ela que ficou no Le Bristol. Ele disse que ia ficar em outro hotel. O Le Bristol era onde ele mantinha uma suíte particular para as escapadas dele. Era onde ele acabou de passar 10 noites com a amante. Ele tenta negar, né? Começa com aquele papo de, não sei do que você tá falando, mas ela corta ele no meio, fala pra ele parar. Diz que ele não é bom em mentir, só tá acostumado com pessoas que são pagas pra não questionar ele. E aí vem a bomba.
Ela levanta devagar, as mãos na barriga, e empurra uma pasta de couro azul em direção a ele. Dentro? Papéis do divórcio. Protocolados na manhã daquele dia. Ele foi notificado por meio do advogado dele enquanto estava no avião. Cara, você tinha que ver a cara dele. As mãos dele tremendo. Esse é um homem que assina contratos de bilhões sem piscar, e agora tá tremendo lendo um pedido de divórcio. Ele ri. Aquela risada nervosa, sabe? Fala que isso é absurdo, que ela tá grávida do filho dele, do herdeiro dele. Diz que ela não pode fazer isso, e é aí que ela mostra quem ela realmente é. Ela fala: é exatamente por isso que eu tô pedindo o divórcio. Eu não vou criar meu filho numa casa construída em mentiras. Não vou criar meu filho pra ser igual ao pai dele. E eu não vou ser a esposa quietinha que finge que não vê nada. Ele perde o controle. Grita que é ele quem manda. Que o prédio é dele, a roupa que ela tá vestindo é dele, que ela é dele. Lembra ela do acordo pré-nupcial. Diz que ela vai receber uma merreca e ficar destruída. Mas olha a resposta dela. Ela sorri. O primeiro sorriso da noite. E esse sorriso deixa ele apavorado. Ela diz: você devia ter lido as letras miúdas, Damian. Ou talvez o seu advogado seja péssimo. Ou talvez ele nunca imaginou que eu seria quem ia usar essa cláusula. Ela passa por ele em direção à porta. Ele pergunta para onde ela vai. Ela diz que vai para o novo apartamento dela, que o motorista tá esperando. Ele ameaça. Diz que vai provar que ela é uma mãe incompetente, que vai tirar o bebê dela, que vai acabar com ela. Helena para na porta, a mão na maçaneta fria. Olha para trás e diz com aquela voz suave e gelada: você não pode, você não é o único com segredos, Damian. E os meus são muito maiores que um caso barato em Paris. Tchau. E ela vai embora. Clique dos saltos no mármore, ding do elevador, e depois nada. Só a chuva, a caixa da Cartier fechada e a pasta azul que era a primeira página da destruição dele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento, Damian ainda acha que pode consertar tudo. Ele ainda acha que tem o controle. Ele olha para o celular dele e vê que tem tipo 14 ligações perdidas do advogado, 8 da amante. Os textos tão desesperados. Me liga urgente. Código vermelho. Ela invocou o artigo 7. Ele liga pro advogado e praticamente rosna. O que tá acontecendo? Minha mulher acabou de me entregar papéis de divórcio. Conserta isso. O advogado, que sempre foi aquele cara super confiante, tá com a voz tremendo. Explica que não dá pra consertar, que isso não é um divórcio comum, que ela não tá só pedindo divórcio, ela tá atacando. E aí o advogado solta a bomba. O advogado dela é Marcus Thorne. Agora, se você não sabe quem é Marcus Thorne, deixa eu te explicar. Esse cara é conhecido como o Tubarão de Park Avenue. Ele é jovem, implacável, e nunca perdeu um caso. Ano passado ele destruiu 2 impérios de mídia e uma gigante de tecnologia. Damian pergunta por que esse cara tá representando a esposa dele. Ela não tem dinheiro para pagar ele. E o advogado responde: agora ela tem. Ela entrou com uma moção de emergência para desbloquear 5 milhões de dólares dos bens conjugais para cobrir as taxas legais dela. Mas não é isso que é o problema. O problema é o acordo pré-nupcial. Lembra que ele falou que o acordo protegia ele? Pois é, protege a parte lesada. E tem uma cláusula lá, artigo 7, seção 4. A cláusula de infidelidade. O advogado explica: se houver má conduta conjugal comprovada por evidências claras e convincentes, todas as cláusulas restritivas são anuladas. Damian grita que ela não pode provar nada. E aí o advogado fala: Damian, ela anexou um adendo. Apêndice A. É um dossiê completo. Recibos do Le Bristol no seu nome. Extratos do seu cartão de crédito privado mostrando jantares românticos caros. E fotos, Damian. Fotos em alta resolução de você e a francesa entrando e saindo do hotel. Com data e hora. Isso não foi um erro. Foi uma investigação. Cara, ela vinha planejando isso há semanas. Meses, na verdade. E ele não fez ideia. O advogado continua. Ela anulou o pré-nupcial. O que significa que ela tem direito ao padrão de Nova York. 50%, Damian. 50% de todos os bens conjugais. Cada ação, cada propriedade, cada bônus que você ganhou nos 5 anos de casado. E custódia exclusiva total do bebê com pedido da pensão alimentícia mais punitiva da história do Estado. 50% não era só dinheiro. Era controle. Era as ações dele com direito a voto na empresa dele. Damian manda o advogado encontrar ela. Diz que ele vai conversar com ela, que ele vai consertar isso. Mas o advogado diz que não sabe onde ela tá. Não tá na casa da mãe, não tá com a melhor amiga. A equipe de segurança pessoal dela, aquela que ele pagava, pediu demissão naquela manhã. Ela contratou uma equipe nova. Ex-Mossad, pelo jeito. Ela sumiu. É um fantasma.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, a amante francesa tá furiosa. Ela passou 2 semanas incríveis com ele em Paris. Ele tinha prometido a ela, não em palavras, mas em ações, que tinha futuro para eles. E agora ele tá sumido? Não tá respondendo? Ela manda uma mensagem. Querido, de volta a Nova York morrendo de saudade. Espero que a esposa não tenha desconfiado de nada. Vamos comemorar nossa vitória parisiense hoje à noite. Manda seu carro. S. Mas a mensagem que Damian tá lendo é bem diferente. É de um número desconhecido. Para responder sua pergunta de antes, não, eu não consegui isso de um detetive particular. Você mesmo me deu. 3 meses atrás você deixou seu telefone desbloqueado no criado mudo. Eu vi uma mensagem da S. Ontem à noite foi divino. Quero mais. Você achou que eu tava dormindo. Eu não tava. Eu não chorei, não gritei. Eu liguei para um advogado. Tudo desde então, Damian. Meu enjoo que me impediu de viajar com você. Meu interesse súbito nas finanças da família. Meu ninho. Tudo foi mentira. Foi estratégia. Você não só traiu sua esposa, Damian. Você me subestimou. Esse foi seu erro fatal. Ele joga o telefone pela sala. A bateria desliza pelo chão de mármore. Ele finalmente entende. Isso não é um divórcio. É uma guerra. E ele acabou de descobrir que ele é o único que não sabia que já tinha começado. 3 dias depois, Damian tá sentado numa sala de conferência super luxuosa, no 50º andar do escritório de Marcus Thorne. A vista é magnífica. Olha direto pro prédio da empresa dele, desafiando. A jogada de poder não é nada sutil. Do outro lado da mesa tá Marcus Thorne. O cara parece que foi esculpido em aço inoxidável. Jovem, talvez 35 anos, usando um terno sob medida que provavelmente custou mais que o carro do assistente dele. Ele não faz cara feia, não faz pose, só observa. Os olhos não perdem nada. Ao lado dele, uma mulher igualmente afiada, a coadvogada dele. Helena não tá presente. Thorne agradece a presença de Damian. Diz que a cliente prefere lidar com tudo através de advogados para minimizar o estresse emocional dada a condição delicada dela. Damian explode. Chega de papo furado, Thorne. Isso é extorsão. Vamos falar de números. Qual é o preço de verdade para fazer isso sumir? Marcus Thorne permite a si mesmo um sorriso fino e pequeno. Ele faz um gesto e o assistente desliza uma pasta ainda mais grossa pela mesa. Não existe preço para fazer isso sumir, senhor. Existe apenas o acordo. Como já estabelecemos, o acordo pré-nupcial de 2019 foi anulado pelas ações do seu cliente conforme estipulado no artigo 7, seção 4. O advogado de Damian começa. Essa é uma interpretação questionável. Mas Thorne interrompe, a voz caindo uma oitava inteira. Vamos ler, tá bom? No caso de infidelidade conjugal comprovada por evidências claras e convincentes, todas as cláusulas restritivas e limitações de bens colocadas sobre a parte lesada serão anuladas. Clara e convincente, senhor. Você escreveu isso. Deve estar muito orgulhoso. É maravilhosamente preciso. Thorne clica um controle remoto pequeno. Uma tela grande na parede acende. Essa é a prova A. Hotel Le Bristol, Paris. Uma cobrança de $44.000 por 10 noites reservadas no cartão corporativo do seu cliente. O mesmo cartão que ele usou para dizer à minha cliente que o hotel estava lotado. Ele clica de novo. Prova B. Uma fotografia em alta resolução. Você, senhor, e a senhora Sarafina Dubois se beijando na entrada do hotel, com carimbo de data e hora. 2 noites atrás, 11h17 da noite, horário de Paris, enquanto sua esposa grávida estava em casa. Clica de novo. Prova C. Uma vila particular no Lago Como, 6 meses atrás. Um retiro de bem-estar solo, você chamou. Aqui você tá num barco com a senhorita Dubois. Sua mão tá na coxa dela. Meu investigador conseguiu uma foto adorável. Clara e convincente, você não acha? Damian sente o sangue sumir do rosto. 6 meses. Helena sabia há 6 meses. Ele tenta. Isso é circunstancial, é violação da minha privacidade. É evidência, Thorne corrige. E temos mais. Manifestos de companhias aéreas, mensagens de texto que você mandou de um dispositivo da empresa. Declaração juramentada da equipe do hotel. Temos uma montanha disso. Senhor, você não só teve um caso, você manteve um registro. O advogado de Damian parece doente. Marcos, isso é excessivo. O que ela quer? Thorne fecha o arquivo. A tela escurece. Minha cliente é uma mulher razoável. Ela não quer destruir a empresa. Ela é, afinal, a mãe do futuro acionista. Ele desliza uma única folha de papel pela mesa. É uma lista de termos. 1.
Minha cliente quer 200 milhões de dólares em ativos líquidos transferidos para um fundo fiduciário em nome dela dentro de 30 dias. Isso é insano, Damian sussurra. 2. Ela quer a mansão nos Hamptons e o penthouse que você atualmente ocupa. Você terá 48 horas para desocupar o imóvel. Ela tá me chutando da minha própria casa? Foi comprado durante o casamento. É um bem conjugal. 3. Ela quer 49% de participação sem direito a voto na empresa colocada num fundo fiduciário para a criança. A cabeça de Damian levanta de supetão. Ela colocou o nome no bebê. É uma menina. A expressão de Thorne não muda. Minha cliente escolheu o nome. Você perdeu o direito de opinar. 4. Custódia legal e física total, exclusiva e completa. Você não terá reivindicação. Não terá visitação a menos que seja mutuamente acordado pela minha cliente e um terapeuta infantil designado pelo tribunal. Finalmente, um acordo de confidencialidade vitalício e irrevogável. Você nunca falará dela, da criança, ou deste acordo, pública ou privadamente, pelo resto da sua vida. Damian olha para a lista. Não é um acordo. É uma aniquilação. Não, Damian diz. Absolutamente não. A custódia? Não. As ações? Não. Eu vou lutar contra você. Vou arrastar isso pelos tribunais por uma década. Vou provar que ela é uma mãe incompetente, uma manipuladora interesseira. Eu aconselharia contra isso, Thorne diz, a voz perigosamente baixa. Veja bem, senhor, você parece acreditar que é o único com poder de barganha. Você acha que isso é sobre seu caso em Paris. Ele se inclina para frente. Isso não é sobre sexo, isso é sobre fraude. O outro advogado empalidece. Do que você está falando? Estou falando da patente Helios-Gen, Thorne diz. O coração de Damian para. A patente Helios-Gen era a nova divisão multibilionária de energia limpa dele. Era o futuro da empresa dele. Thorne continua. Minha cliente estava revisando suas finanças, como vem fazendo há 6 meses. Ela encontrou algumas irregularidades. Especificamente, os 50 milhões de dólares que você listou como despesas de P&D, que na verdade foram canalizados para uma empresa de fachada offshore nas Ilhas Cayman. A mesma empresa de fachada que você usou para comprar o silêncio de um associado que te ajudou a adquirir a tecnologia base do seu principal concorrente. Damian fica olhando. Ele foi a armadilha. Helena não tinha só encontrado isso, ela tinha sido informada. Quem te contou isso? Damian exige. Minha cliente é muito minuciosa, Marcus Thorne diz. E por acaso, o concorrente é meu irmão. A sala gira. Isso não é um divórcio. É uma invasão corporativa. Helena não tinha só contratado um advogado. Ela tinha se aliado ao maior inimigo dele. Você, Damian diz para a cadeira vazia onde Helena deveria estar. Aceite o acordo, senhor. Thorne aconselha, levantando e alisando o paletó. Porque se você lutar comigo pela custódia, se você respirar uma palavra sobre minha cliente ser incompetente, eu não vou protocolar isso no Tribunal Civil. Vou levar esses documentos direto para o escritório do Procurador dos Estados Unidos, e eles vão ficar muito interessados na fraude eletrônica que você cometeu para roubar a patente Helios-Gen. Isso é chantagem, o advogado de Damian gagueja. Isso, Marcus Thorne responde, abrindo a porta para eles. É um acordo, vocês têm 24 horas para assinar. Bom dia, cavalheiros. Damian tropeça para fora. Seu império bilionário, sua casa, seu filho, tudo pendurado num único fio aterrorizante. E agora, cara, as coisas ficam ainda mais loucas. Porque Damian, sendo Damian, ele não assina. Ele não consegue. Assinar seria admitir a derrota, entregar o legado dele para uma mulher que ele tinha dispensado como um enfeite bonito. Então o que ele faz? Ele chama a maior jornalista de fofoca de Nova York. Dá a ela uma exclusiva. Na manhã seguinte, a coluna dela explode na internet. Casamento problemático do bilionário. Esposa grávida desaparece. Amigos temem por seu frágil estado mental. O artigo é uma obra-prima de assassinato de caráter. Pinta Damian como um marido preocupado e de coração partido, desesperadamente procurando pela esposa emocionalmente volátil dele. Cita fontes anônimas próximas à família, que detalham o histórico de comportamento errático e inseguranças profundas de Helena. Implica que ela está sofrendo um colapso psicológico pré-natal, que o desaparecimento dela é um ato de instabilidade, e que a única preocupação de Damian é com a saúde do filho não nascido dele. Ele está pintando ela como uma mãe incompetente. A melhor amiga de Helena lê o artigo em voz alta.
Ele é inteligente, não tá só tentando ganhar na imprensa, tá preparando o terreno para uma batalha de custódia. Vai alegar que você é instável e que sequestrou o bebê. Ele não pode, Helena diz, a voz tensa. Marcos tem as evidências da fraude. E Damian sabe que você nunca vai usar, a amiga argumenta. Ele tá apostando que você não vai mandar o pai do seu filho pra prisão. Ele acha que sua moral é sua fraqueza. Acha que você vai trocar seu silêncio sobre a fraude dele pela custódia do seu filho. Helena olha pela janela. Ela não podia. Não podia colocar o pai da filha dela na cadeia. Ele tá errado, Helena diz virando. Minha moral não é minha fraqueza, é minha motivação. Mas ele acabou de cometer um erro terrível. Trouxe uma nova jogadora pro jogo. Quem? Sarafina Dubois. Na suíte dela, no hotel de luxo, Sarafina tá lendo o mesmo artigo, e ela tá furiosa. Emocionalmente volátil, frágil, estado mental. Essa não era a narrativa que ela e Damian tinham discutido. Ela tinha vazado a própria história dela para a imprensa. Um romance turbilhão parisiense, um envolvimento infeliz com um homem poderoso num casamento sem amor, de negócios. Ela estava se posicionando como a parceira igual e sofisticada, a única que realmente entendia ele. Mas esse artigo pinta Damian como vítima, um marido leal preocupado com uma esposa louca. Apaga Sarafina da equação inteiramente. Relega ela a um boato, uma não entidade. Se Helena é a esposa louca, então Damian é o marido injustiçado, e não tem espaço para uma alma gêmea nessa história. Ele tá se livrando dela. Usou ela para escapar do casamento dele, e agora tá usando o casamento dele para escapar dela. O telefone dela toca. É um número desconhecido. Senhorita Dubois. A voz é masculina, suave, desconhecida. Quem é? Meu nome é Marcus Thorne. Sou o advogado de Helena Vance Blackwood. Acredito que você e eu temos um interesse mútuo. O nome dele é Damian. Ele tá atualmente retratando minha cliente como instável, e ele mesmo como um santo. Imagino que você não esteja muito feliz com essa narrativa. A mente de Sarafina corre. Uma aliança com a esposa. Não sei do que você tá falando. Por favor, não faça isso, Thorne diz, a voz impaciente. Eu tenho fotos suas e do senhor em vários lugares. Você não é um boato, senhorita Dubois. Você é uma cúmplice agora. Ele tá te jogando debaixo do ônibus junto com a esposa dele. Ele tá construindo uma história que faz dele o único personagem simpático. Você tá prestes a se tornar a amante estrangeira ardilosa que atacou um homem bom. Sarafina aperta o telefone. Ele estava certo. Essa seria a próxima história. O que você quer? Ela sussurra. Eu quero a verdade. Você é ambiciosa, senhorita Dubois. Posso respeitar isso. Damian usou você. Fez promessas. Estou oferecendo uma oportunidade de garantir seu próprio futuro. Me diga o que ele prometeu. Me diga o que ele te contou sobre a patente Helios Jane. Por que eu faria isso? Por quê? Thorne diz. Minha cliente está preparada para emendar o acordo dela. Ela está preparada para adicionar uma cláusula de dor e sofrimento para você. Um agradecimento de 7 dígitos pela sua cooperação. Ou você pode ficar do lado do Damian, não receber nada, e ser pintada como destruidora de lares em todos os jornais daqui até Paris. Sua escolha. Sarafina olha para o artigo de novo. Esposa frágil, marido preocupado. Ele me disse, Sarafina diz, a voz puro gelo, que a gravidez de Helena era uma armadilha. Me disse que ia pedir divórcio no dia depois que o bebê nascesse. Disse que ia garantir a patente Helios Gen, desmembrar ela, e nós iríamos administrar juntos. Disse que só estava esperando o momento certo. Obrigado, senhorita Dubois, Marcos diz. Temos uma deposição agendada para você amanhã. Vamos mandar um carro. Ele desliga. A jogada de mãe incompetente de Damian tinha espetacularmente saído pela culatra. Ele pensou que estava jogando damas. Helena e a equipe dela estavam jogando xadrez tridimensional. Ele não tinha só deixado a esposa dele furiosa, tinha desprezado a amante. E numa guerra tão cruel, esse foi um erro fatal. Damian estava encurralado. O artigo tinha comprado 48 horas de simpatia pública, mas tinha enfurecido os verdadeiros inimigos dele. Ele tá no escritório quando o advogado dele entra correndo, o rosto branco. Ele entrou com uma liminar, o advogado ofega, jogando um novo documento na mesa do Damian. Thorne, entrou com uma liminar de emergência contra você. Com que base? Difamação, inflição intencional de sofrimento emocional. Ele tá citando o artigo da colunista como uma tentativa maliciosa e fraudulenta de prejudicar o tribunal antes de uma audiência de custódia.
Ele não pode provar que eu fui a fonte. Ele não precisa. Anexou uma declaração juramentada de Sarafina Dubois. O mundo de Damian inclina. Ele lê a declaração anexada. Sarafina detalha com precisão humilhante todo o plano de Damian. Como ele tinha se gabado sobre gerenciar a imprensa. Como ele tinha usado as palavras exatas, frágil e instável, para descrever Helena para ela. Como ele tinha prometido deixar Helena por ela. Ela me traiu, Damian sussurra. Era um pensamento inconcebível. Ela foi interrogada por Thorne ontem, o advogado diz. E fica pior, ela também forneceu testemunhos sobre suas conversas em relação à patente Helios Gengus. Ela confirmou que você disse que teve que ser criativo para vencer na tecnologia. Damian tá tremendo. Isso é uma conspiração. É exatamente o que é. Uma nova voz diz da porta. Damian olha para cima. Parado na moldura do escritório dele, tá Justin Thorne, o irmão do advogado. Ele é o oposto de Damian. Onde Damian é todo o poder corporativo refinado e escuro, Justin é rude, com uma intensidade quieta e observadora. Parece mais um alpinista que um bilionário magnata da tecnologia. Sai do meu escritório, Damian cospe. Não é seu escritório por muito mais tempo, Justin diz calmamente entrando. Isso é obra sua, Damian acusa, apontando um dedo trêmulo. Você e minha mulher. Isso tudo, o divórcio, as alegações de fraude. Você tá transando com ela? É isso? Ela tá subindo na vida? Justin ri. É um som frio e seco. Você realmente vê o mundo por um buraco de fechadura, não é, Blackwood? Você acha que isso é sobre sexo? Eu tenho tentado te pegar por roubar minha patente há 2 anos. Você foi esperto o suficiente para cobrir seus rastros até cometer um erro catastrófico. Qual? Você subestimou Helena. Justin anda até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu conheci sua esposa 6 meses atrás no Met Gala. Estávamos sentados na mesma mesa. Você estava em algum lugar azarando uma supermodelo. Helena parecia a pessoa mais solitária numa sala de 1000 pessoas. Conversamos, não sobre você, não sobre negócios, sobre arquitetura, sobre arte. Ela é brilhante, sabe? Inteligente demais para você. Vai direto ao ponto, Damian sibila. O ponto, Justin diz virando, é que nos tornamos conhecidos, educados, distantes. Aí 3 meses atrás, ela me ligou. Disse, acho que meu marido tá me traindo, mas acho que ele também tá traindo você. Ela tinha encontrado a mensagem da Sarafina, mas também tinha encontrado um livro-razão no seu escritório, um privado com transferências bancárias para uma entidade nas Ilhas Cayman. Ela não sabia o que significava, mas teve um palpite de que estava conectado a mim. O sangue de Damian congela. O livro-razão. Ele tinha mantido um registro particular dos pagamentos. Ela não queria vingança, Blackwood, Justin diz, a voz carregada de desprezo. Ela queria sair, queria proteger o filho dela. Ela veio até mim pedindo ajuda, não para ter um caso. Ela veio até mim porque sabia que você era um tubarão, e ela precisava de um maior. Seu irmão, Damian sussurra. Meu irmão, Justin confirma. Helena me fez um acordo, eu ajudo ela a se libertar. Eu dou a ela os recursos para lutar contra você, e ela me dá a única coisa que eu preciso para destruir você. A evidência, a prova definitiva, seu livrinho preto de fraude. O quadro completo estava surgindo, mais aterrorizante do que ele poderia ter imaginado. Isso não era Helena sendo manipulada pelos irmãos Thorne. Era Helena contratando eles. Ela tinha sido a CEO dessa operação inteira. Então e agora? Damian pergunta, a voz oca. Vocês me destroem? Me mandam para a prisão? Isso é decisão de Helena, Justin diz. Mas estamos aqui para apresentar sua oferta final não negociável. Você não tá só lutando num divórcio, tá lutando num caso de rico, tá lutando numa aquisição hostil, você tá cercado. Justin coloca uma nova pasta na mesa de Damian. É vermelha. Esse é o acordo, Justin diz. Não é mais o que meu irmão ofereceu, é nossa oferta. Você vai dar a Helena tudo o que ela pediu, o dinheiro, as casas, a participação de 49% no fundo fiduciário. Você vai dar a ela custódia total e exclusiva. Vai abrir mão de todos os direitos parentais. Abrir mão dos meus direitos? Nunca. É isso ou cadeia, Justin diz. Mas tem mais. Aquela participação de 49% no fundo fiduciário. Helena não quer estar em negócios com você. Ela concordou em vender essa participação para mim. No momento em que o divórcio for finalizado, eu vou controlar 49% da sua empresa. Você vai ser meu parceiro. Damian olha para ele horrorizado. E como seu novo parceiro,
Justin continua. Meu primeiro ato será convocar uma reunião emergencial do conselho. Vou apresentar as evidências da sua fraude, seu uso indevido de fundos da empresa e esse pesadelo de relações públicas que você criou. Vou mover por um voto de desconfiança. Você será removido como CEO da sua própria empresa. Era isso. Cheque mate. Ela fez isso, Damian diz. Não para Justin, mas para o vazio. Ela planejou tudo. Ela fez, Justin diz. Ela não é a mulher frágil que você pintou nos jornais, Damian. Ela é a pessoa que acabou de tomar seu reino inteiro. Você tem uma hora. Assine os papéis, renuncie como CEO, ou meu irmão protocola as acusações de fraude no Distrito Sul de Nova York. Escolha. Justin sai, deixando Damian sozinho no escritório que não era mais dele, com a pasta vermelha que continha o fim da vida dele como ele conhecia. A hora passa num silêncio sufocante. Damian encara a pasta vermelha. Não era mais uma escolha entre ganhar e perder. Era uma escolha entre aniquilação e rendição total humilhante. Ele está prestes a pegar a caneta, a mão tremendo, quando a linha particular dele toca. Ele ignora. Toca de novo, insistente. Ele arranca o telefone do gancho. O quê? Não era o advogado, não era Justin. Era a voz frenética e engasgada de lágrimas de Sarafina Dubois. Damian, você tem que me ajudar. Eles estão tentando me arruinar. Você arruinou a si mesma. Sua traidora. Não, você não entende, ela chora. O advogado, Thorne. Ele mentiu pra mim. Ele não tá me ajudando. Ele só me usou pro depoimento. Do que você tá falando? Damian diz, um novo pavor frio se formando. O dinheiro. O acordo de 7 dígitos que ele prometeu pela minha cooperação. Acabei de receber uma carta do escritório dele. Não é dinheiro. É uma ordem de restrição de Helena. Devo ficar a 500 pés de distância dela, do bebê e de você. E Damian. A voz dela quebra numa soluçada histérica completa. Ele sabe, Damian. Ele sabe que eu tô grávida. O mundo para. O quê? Tô grávida, ela grita. Descobri em Paris. Ia te contar. É seu, Damian. Tem que ser. E agora, Thorne, ele tá ameaçando me pintar como extorsionária. Ele disse que se eu tentar fazer qualquer reivindicação, ele vai usar meu próprio depoimento, aquele onde eu admiti que estava com você pelo dinheiro e pela patente Helios Jane, para provar que sou uma mãe incompetente. Ele vai tomar meu bebê também. O telefone escorrega da mão de Damian. Essa era a reviravolta brutal final, a traição definitiva. Helena e os Thornes não tinham só vencido ele, não tinham só tomado a empresa dele, eles tinham antecipado cada movimento, cada consequência. Eles sabiam que Sarafina era uma ponta solta. Usaram ela, extraíram o que precisavam, e então, com precisão cirúrgica, neutralizaram ela. Usaram a própria gravidez dela como alavanca para silenciar ela. Damian começa a rir. É um som oco, rachado, terrível. Ele estava sozinho. Helena tinha a empresa dele. Justin tinha a cadeira dele. Marcos tinha a reputação dele. E Sarafina, a mulher que ele tinha traído a esposa por, agora era só mais uma vítima, presa na mesma armadilha de aço que tinha fechado nele. Ele olha para a pasta vermelha, para a linha de assinatura. Ele pega a caneta Montblanc de $5.000 e ele assina. Assina entregando a empresa, assina entregando as casas, assina entregando o nome dele. E com um último traço trêmulo da caneta, ele assina abrindo mão de todos os direitos parentais de uma filha que ele nunca conheceria. Ele não era mais Damian Blackwood, o bilionário. Era só um homem numa sala vazia. Horas depois, ele se encontra andando na chuva. Largou a segurança, o motorista, tudo. Só andando. Ele tá entorpecido. Perdeu a noção do tempo. Mas se vê parado do outro lado da rua de um prédio moderno, discreto, mas inegavelmente luxuoso no Upper West Side, aquele onde Sarafina tava. Ele não sabia por que tava lá. Pra gritar com ela? Pra ver a outra pessoa que ele tinha destruído? Enquanto ele fica ali parado, um Mercedes-Benz Classe S blindado preto para no meio-fio. As portas abrem. Primeiro 2 seguranças grandes saem, vasculhando a rua. Então Marcus Thorne sai. Ele abre a porta traseira. Helena sai. A respiração de Damian prende. Ele não tinha visto ela pessoalmente desde aquela noite. Ela tá magnífica. Agora muito grávida, quase 8 meses, e ela usa um casaco de lã cinza escuro perfeitamente cortado. Ela parece poderosa, régia. A mulher frágil das colunas de fofoca era uma piada. Essa era uma rainha. Ela tá flanqueada pela segurança. E Marcos. Eles estão se movendo em direção ao prédio. Helena!
A voz dele tá rouca, um grito desesperado por cima do barulho da cidade. Ela para. A equipe de segurança fica tensa, as mãos se movendo dentro dos paletós. Marcos coloca um braço de contenção na frente dela. Helena vira. Ela vê ele parado do outro lado da rua, encharcado até os ossos. Um fantasma. Damian dá um passo para frente. Helena, por favor, não faça isso. Não a empresa, não o bebê, minha filha. Helena olha para ele, o rosto ilegível na luz da cidade. Ela não parece zangada, não parece triste, parece indiferente, como se estivesse olhando para um estranho que tinha pedido informação. Ela não é sua filha, Helena diz, a voz atravessando o espaço entre eles, clara e fria. Ela é minha filha. Você assinou os papéis. Ele me forçou, Thorne. Foi chantagem. Foi uma escolha, Helena responde. Você escolheu a patente Helios Gen em vez da sua esposa. Você escolheu seu orgulho em vez da sua filha. Você escolheu Damian a cada passo do caminho. E você acabou de fazer sua escolha final. Você assinou. E ela? Ele rosna gesticulando loucamente pro prédio. Sarafina, o que você fez com ela foi monstruoso. Ela tá grávida, Helena. Com meu filho. Marcus Thorne dá um passo pra frente. Senhor, você tá violando o acordo de confidencialidade e o acordo de proximidade. Se não sair, vou mandar te prender. Me diz. Damian ruge desesperado, insano. É verdade? Você vai tomar o bebê dela também? Helena olha pra ele. Um lampejo de algo, talvez nojo, atravessa as feições dela. Eu não sou um monstro, Damian. Ela diz. Eu sou uma mãe. O que eu fiz foi garantir que a senhorita Dubois nunca possa usar o filho dela para extorquir o meu. Eu montei um fundo fiduciário, um anônimo. Vai sustentar o filho dela, e só o filho, pelo resto da vida. Com uma condição, que ela nunca, jamais, entre em contato com você, comigo ou com minha filha. Ela vai criar o filho dela em paz, longe daqui, longe de você. Ela tinha pensado em tudo. Não tinha só destruído ele. Tinha salvado a outra pessoa que ele tinha arruinado. Tinha salvado Sarafina dele. Você... Ele não tinha palavras. O que você chama de monstruoso, Damian? Helena diz, se virando. É o que eu chamo de minucioso. Você me ensinou isso. Adeus. Ela, Marcos e a equipe desaparecem no saguão. Damian fica na rua, na chuva, com o entendimento completo, total e agonizante da derrota dele. Ele não tinha só perdido uma luta, ele tinha sido cirurgicamente, brilhantemente e completamente desmontado. Agora vamos pular para frente alguns meses. A atmosfera na suíte particular de maternidade no Weill Cornell Medical Center não é de fragilidade silenciosa, mas de triunfo profundo e quieto. Cheira a antisséptico e lírios frescos. A sala tá banhada na luz suave e esperançosa de uma manhã de outono. Helena Vance, parecendo totalmente transformada da mulher cautelosa que tinha arquitetado um golpe corporativo, segura a filha dela. Aria Grace Vance, 3 horas de vida, é uma maravilha em miniatura. O rosto dela ainda tem aquele aspecto levemente enrugado da vida nova, as mãozinhas bem fechadas, e os olhos dela, quando abrem brevemente, são escuros e observadores. A fadiga emocional do último ano, o planejamento, o engano, a guerra legal, tinha derretido, substituída pela satisfação física profunda da maternidade. Essa criança, chamada Aria, que significa melodia ou herdeira, e carregando o nome de solteira da mãe, Vance, era a manifestação física da libertação dela. Não tinha Blackwood aqui. O nome, assim como o homem, tinha sido impiedosamente purgado. Chloe Jensen, a amiga mais velha e mais leal dela, senta ao lado da cama, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela é perfeita, Helena. Chloe sussurra, a voz grossa. Absolutamente perfeita. Você conseguiu. Você manteve ela segura. Helena apenas acena com a cabeça, pressionando a bochecha contra a cabeça macia de Aria. Nós conseguimos, ela corrige gentilmente. Chloe tinha sido a confidente silenciosa dela, a cobertura perfeita, a única pessoa que tinha realmente acreditado no cálculo frio do plano de Helena. Uma batida discreta soa. Justin Thorne entra, movendo-se com a eficiência silenciosa de um homem que tinha acabado de terminar o trabalho mais satisfatório e difícil da vida dele. Ele não tá vestido no terno de um conquistador, mas em roupas casuais bem gastas, parecendo surpreendentemente acessível. O prédio tá seguro, Justin relata, falando baixo. Marcos tá lá embaixo lidando com a última parte da papelada. Os acordos de confidencialidade foram assinados por todos, os advogados, as enfermeiras, até a equipe de limpeza nesse andar. Silêncio total.
Helena sorri, uma expressão genuína e luminosa que faz Justin pausar. Obrigada, Justin. Não me agradeça, ele diz, se aproximando da cama, embora mantendo uma distância respeitosa. Ele olha para baixo para o bebê, um lampejo de admiração atravessando o rosto rude dele. Eu recuperei minha empresa, você recuperou sua vida. Essa é uma troca justa. Uma enfermeira entra com uma pilha de pacotes. Acabaram de chegar, senhorita Vance. Parabéns. Entre os presentes, cobertores de bebê dourados e chocalhos de prata gravados de amigos e família, tem um único envelope simples e de aparência oficial selado com o brasão do escritório de Marcus Thorne. Helena dispensa a enfermeira com um aceno silencioso e pega o envelope. Ele contém 2 documentos, uma cópia final notarizada do decreto de divórcio assinado pelo juiz-presidente. O casamento estava dissolvido. Damian Blackwood tinha oficialmente ido embora. O segundo documento é um extrato bancário, uma nova conta fiduciária estabelecida no nome dela, gerenciada por uma empresa suíça respeitável. O saldo diz 200 milhões de dólares. A magnitude absoluta do número não provoca choque ou alegria. É simplesmente validação. O preço da liberdade dela, o capital para a vida nova dela. Justin observa o rosto dela. É a confirmação final? É, Helena diz, colocando os papéis de lado. Acabou. A transferência está completa. E a empresa? A votação foi decisiva, Justin confirma, a voz assumindo uma vantagem mais dura. A evidência da fraude, combinada com a repercussão ética da campanha de relações públicas dele contra você, foi demais. O conselho não tinha escolha. Damian Blackwood foi removido como CEO há 1 hora. Ele foi escoltado para fora da torre da empresa por seguranças. Com efeito imediato, eu sou o CEO da recém-renomeada Helios Innovations. O nome Blackwood vai sair do prédio até o final do dia. E Damian? Helena pergunta, a voz no tom calmo e medido de uma pessoa perguntando sobre uma peça descartada de maquinário. Ele assinou os papéis, aceitou o pacote de indenização mínimo, alguns milhões. O jato particular dele deixou Teterboro há 30 minutos. O destino está registrado como uma empresa de fachada em Dubai, mas ele pode estar em qualquer lugar. Ele não está mais em solo americano, nem é nosso problema. Ele é só um homem com um talão de cheques e nenhum império. Helena finalmente respira fundo e estremece. O ar parece limpo, intocado. E Sarafina Dubois? Ela pergunta, olhando Justin diretamente nos olhos. Ela também foi embora, Justin confirma. Ela assinou o acordo dela imediatamente depois que o decreto de divórcio foi protocolado. Ela tinha uma escolha: lutar contra nós e perder o filho não nascido dela pela mesma alegação de mãe incompetente que ela nos ajudou a construir contra você, ou aceitar seus termos. Ela escolheu o último. Ela está atualmente num voo para Genebra, onde o fundo fiduciário anônimo que você montou para o filho dela vai garantir o futuro deles. Ela está vinculada pelo acordo de confidencialidade mais rigoroso que conseguimos escrever. Nenhum contato nunca. Helena fecha os olhos por um momento. Ela não tinha só derrotado Damian. Ela tinha limpado a bagunça dele. Tinha garantido que as 2 crianças que ele tinha trazido descuidadamente ao mundo seriam criadas em segurança, longe da toxicidade dele. Ela abre os olhos e olha para Justin. Eu não sou uma mulher vingativa, Justin. Sou pragmática. Eu queria justiça para você e segurança para minha filha. Parece que conseguimos ambos. Justin se aproxima, o comportamento dele mudando de rival empresarial vitorioso para algo mais pessoal. Ele olha para ela com respeito genuíno. Você é a pessoa mais formidável que já conheci, Helena. Ele diz baixinho. Ele pensou que você era um acessório decorativo. Ele pensou que estava jogando o jogo longo. Mas você jogou xadrez enquanto ele ainda estava tropeçando nas cartas. Helena olha para baixo para a Arya, que se mexe e solta um sonzinho minúsculo. Ela gentilmente acaricia a bochecha do bebê. Ele me ensinou como lutar, Helena diz. Ele só cometeu o erro de pensar que eu estava lutando por ele. Eu estava lutando por isso. Ela levanta a filha dela levemente, mostrando o precioso feixe de vida para Justin. Bem-vinda ao mundo, Arya. Helena sussurra, um sorriso de amor materno puro e intocado nos lábios dela. Sua mãe já limpou o caminho para você. Justin oferece a mão dela. Não um aperto de mão de advogado, mas um gesto de respeito compartilhado. Um novo nome no horizonte. Um novo legado. Helena pega a mão dele, a aliança de casamento de ouro simples que tinha sido uma gaiola, agora substituída pelo calor de aliança genuína. Ela não era mais Helena Blackwood. Ela era Helena Vance, uma mulher livre, uma milionária por direito próprio e a mãe do futuro. A guerra tinha acabado. O reinado de Arya Vance tinha acabado de começar. Então, pessoal,
O que vocês acharam dessa história? Damian Blackwood pensou que era intocável. Mas ele esqueceu uma regra simples: nunca subestime a mulher que você prejudicou. Helena não só conseguiu vingança, ela conseguiu a liberdade dela, conseguiu o filho dela, e conseguiu a empresa inteira. Ela transformou a maior traição dele na maior vitória dela. Enquanto ele estava em Paris nos braços da amante, ela estava montando o tabuleiro de xadrez. Enquanto ele estava comprando pulseiras de diamante, ela estava comprando os melhores advogados de Nova York. Enquanto ele achava que ela estava em casa esperando, ela estava construindo uma aliança com o maior inimigo dele. E a jogada mais genial: ela não foi emocional. Não gritou, não chorou quando descobriu a traição. Ela ficou fria, calculista, metódica. Ela pegou cada erro dele, cada mensagem descuidada.